Olá, boa tarde. Tem gente aí? Vamos ver quem tá aqui. O pessoal tá chegando. Olá, gente, boa tarde. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei a que horas você vai ver esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Beth Firmino, você está no canal Poética de Orixás. E essa daqui é a presidenta, é a minha assistente. Bom, gente, hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024, e dando prosseguimento ao meu propósito aqui neste canal Poética de Orixás, eu vou falar dos temas relacionados à minha pesquisa e também temas que eu gostaria de abrir para que outros pesquisadores e outras pessoas que se interessam também possam somar e contribuir de alguma maneira, ou mesmo até colocar suas questões para que a gente possa, de alguma maneira, pensar juntos, ou juntas e tudo mais. Como vocês sabem, qualquer trabalho que seja fruto de um pensamento, de um projeto de pesquisa, ele também tem que ganhar uma vida no mundo. Então, por isso, eu estou criando esses conteúdos no sentido de dar valor para que as pessoas realmente possam se interessar, e para quem se interessa pelo tema, que possa ter um pouco mais de subsídios para desenvolvê-lo, né? Ontem foi quinta-feira, eu tinha programado o vídeo sobre educação e não foi possível fazer porque eu tive um compromisso profissional pela manhã e à tarde realmente foi muito cansativo, então eu não pude fazer o vídeo. Mas hoje eu vou fazer o vídeo da educação e vou fazer também o vídeo interdisciplinar, que é o que está programado para hoje, que é sexta-feira, né? Porque o meu trabalho, que se chama Poética de Orixás, ele já é o resultado de uma pesquisa no Candomblé de muitos anos, que passou por muitos desdobramentos. Inclusive uma tese doutoral, porque eu sou doutora pela Universidade Rei Juan Carlos, na qual eu trabalhei com um estudo de caso sobre a pesquisa do Luiz Otávio Burnier. Mas o meu trabalho já existia e ele sempre teve a pretensão de chegar às pessoas como um trabalho ligado ao processo criativo e artístico. E também sou arte educadora, então por esse motivo a educação me interessa. Como sou uma pesquisadora desde dentro do Candomblé, realmente muito me chama a atenção as dificuldades que existem de trabalhar esses conceitos dentro da educação. Até porque a educação é uma prioridade e deveria ser uma prioridade no Brasil. Especialmente uma educação que contemple a diversidade e a inclusão das pessoas. E nesse sentido, a inclusão dos conteúdos de origem afro e, sobretudo, no âmbito da cultura, também da história, né? E, igualmente, também os conteúdos de origem indígenas e ameríndios, que tem muito a ver com a nossa própria identidade como grupo, né? Como país, como nação. Esses conteúdos, eles são pouco abordados, são pouco estudados. Como eu já comentei antes, os estudos são muito mais na área da antropologia, que é muito interessante a nível de registro. Eu creio que a gente se beneficia muito com tudo que está registrado pela antropologia. Mas quando nós pensamos em arte, cultura e educação, já temos que ter em mente que necessitamos elaborar ferramentas próprias. Desde metodologias próprias até mesmo metodologias didáticas que nós possamos trabalhar com os nossos alunos em sala de aula. E além disso, existe também a necessidade de formação de professores, que é o que cabe às universidades. Porém, mesmo que o professor não tenha recebido essa formação, porque enquanto ele fazia a sua graduação, a sua licenciatura, ele não teve acesso a esses conteúdos, isso pode acontecer, como acontece até hoje, desses conteúdos não serem trabalhados com os próprios alunos das universidades, dos cursos de licenciatura, por uma razão muito simples, porque as pesquisas neste campo, elas são muito restritas às áreas de ciências sociais. É muito mais recente e muito mais, até mesmo carente, tudo que diga respeito a outras áreas, que é a área da educação, a área da cultura e a área das artes, que são as áreas das quais eu venho, né?
E daí as minhas dificuldades também de pesquisar nesse campo. Então, eu parto desse princípio de que nós que somos educadores, que somos pessoas da cultura, nós temos que pensar esses elementos de uma outra maneira. Porque a nossa abordagem é outra, o nosso trabalho ele é muito mais prático e ele não tem um distanciamento de um trabalho teórico, um trabalho que envolve o contato humano. Seja dos nossos alunos na sala de aula ou mesmo no caso dos artistas no próprio processo criativo. Bom, e o que nos ocupa hoje, neste momento, é a questão da educação. E o meu papel aqui, como uma pesquisadora e como uma educadora, e alguém que pensou também em trabalhar com isso com alunos, é justamente trazer um pouco dessa experiência que eu tenho de campo e de pesquisa e somar com a questão da educação e como a gente poderia elaborar elementos, metodologias que possa ser útil para abordar com os alunos em sala de aula. Então, o meu objetivo aqui não é trazer uma coisa fechada, é justamente de abrir a questão para que a partir da interação, a partir da participação e a partir do interesse, a gente possa desenvolver alguma coisa. O meu papel, nesse caso, é como uma pessoa que tem essa experiência, que tem esse conhecimento e que está disposta a trabalhar em conjunto com outras pessoas. Por isso, logicamente, se vocês tiverem interesse, eu posso pensar em alguma forma que a gente possa desenvolver isso em conjunto, que é mesmo o propósito do trabalho, que é de trabalhar com outras pessoas. Então, semana que vem eu já vou começar a perguntar mais ou menos das inquietações que vocês têm, dos interesses, para a gente poder pensar em elaborar algo em conjunto, coletivamente, né? Assim, de modo geral, como a gente poderia abordar esses temas? Eu comentei na semana passada, na abordagem anterior sobre educação, que era mesmo a questão da diversidade, da gente ter consciência de que o país é laico, mas o culto religioso ele é livre, então existe uma diversidade de culto e aí a diversidade como um direito, a diversidade como um fator que leva à paz. Então isso é em primeiro lugar, né? É o fato de que as pessoas aceitem que não existe uma única forma de culto, não existe uma única forma de crença mesmo religiosa. E que as pessoas merecem respeito nesse âmbito. Isso para começar. Por outro lado, reiterando o que eu já falei, a gente também deve pensar já quando formos trabalhar o conteúdo em sala de aula, em primeiro lugar, não trabalhar dentro do conceito de religiosidade. Já separar, que é justamente o trabalho que eu faço, é separar a religião da cultura. É importante separar, sim, porque a religião existe, mas a cultura existe dentro da religião. A religião ela serviu como um vetor, um reservatório desses elementos culturais, ela como que está ali preservado. E o pesquisador, o educador, o artista, a pessoa que queira trabalhar com esses elementos, ele tem que compreender que são duas coisas e que se pode trabalhar com a cultura, se pode trabalhar com esses elementos dentro de um outro âmbito que é mais social e cultural, com certeza. Desde que se reconheça a religiosidade, a espiritualidade, a questão do valor, que eu comentei já quando eu falei de estética, essa semana eu falei do valor, que é muito importante a gente ter essa noção, né? Do valor material e imaterial que isso tem para as pessoas. Então, a partir do momento que se compreende isso, podemos trabalhar esses elementos dentro da cultura, em sala de aula, com alunos, para que eles possam ter um conhecimento de uma parte da nossa identidade. Porque, querendo ou não, nós temos isso já na nossa identidade. E a pior coisa que pode acontecer é a gente não ter consciência disso. Não existir essa autoconsciência, né? Mas, de qualquer maneira, é necessária a pesquisa, é necessário o trabalho e muitas coisas a gente vai descobrindo na prática e a gente vai elaborando, né? Dentro do que eu já experimentei com alunos, ou mesmo em espetáculo que eu fiz para criança, para poder desenvolver esses conceitos, uma das coisas que realmente
são muito ricas é a questão da ecologia. Porque a ecologia, ela é um fator intrínseco às religiões de matriz africana. Pois uma das coisas mais importantes que tem dentro desse conceito e dessa cultura e dessas tradições é o respeito à natureza e o respeito ao mundo vegetal. Porque o mundo vegetal, ele não é simplesmente um adorno, ele não é simplesmente uma plantinha que está ali, que você não tem nenhum cuidado com ela. É algo que tem uma vida própria, que tem um significado maior e que, além do mais, promove a cura. As curas, né, para muitos males, para muitas enfermidades, para muitas doenças. Então, de alguma maneira, é algo que tem um valor enorme, né? E justamente por ter esse valor, nós temos os elementos da natureza como algo de valor. Mas não apenas as plantas. Nós temos orixás que eu comentei já, que vocês já quem está acompanhando, a gente está falando de orixá na terça-feira e tudo, embora eu aborde mais a questão do mais sensível. Mas os orixás, eu vou chegar ainda, se vocês seguirem na terça-feira, vocês vão ver que eu vou falar sobre os diferentes orixás e a relação que eles têm com os elementos da natureza. Mas somente para resumir, nós temos orixás do fogo, da água, do ar, da terra, da vegetação, né? Da caça, da alimentação, da agricultura, da tecnologia, do trabalho. Então, existem diferentes orixás da justiça, da administração, né? Do governo, do poder. Então, diferentes orixás, eles vão trazer diferentes contextos, diferentes relações sociais, tanto com a natureza como dentro do convívio humano. Portanto, eles podem ser abordados através de mitos, através de cantos, através de danças, através de performance, através de muitos elementos da oralidade, através de cores. E essa utilização, ela remete aos conceitos que a gente já tem dentro da nossa própria cultura, deles mesmos, dos elementos mesmos. Por exemplo, se falamos dos orixás da água, nós temos Oxum, temos Emanjá, Oxum da água doce, Emanjá da água salgada. O que a gente tem para falar sobre isso, né? Quantas coisas a gente tem para falar sobre isso, quanto a gente tem que pensar, né, na preservação desses bens para a humanidade. E como é importante a gente ter esse contato pessoal e íntimo, que você pode ter através de um canto, através de uma dança. E olha, não precisa nem buscar muito, porque os cantos a gente já encontra na música popular brasileira. Nós temos vários artistas que cantaram e que cantam, que mencionam esses elementos dos orixás, que menciona todo esse conjunto de cultura e de tradição. Então, não é tão difícil encontrar. E tudo isso, eu acredito que também pode ser realizado dentro das tecnologias e também dentro das metodologias ativas da educação. Que, claro, a gente hoje tem que pensar a educação como algo inovador. A gente não pode pensar a educação como a educação que eu estudei na escola, né? Que eu sou bem mais velha do que muita gente, né? Eu fiz o meu primário na década de 70, então vocês imaginam o que era aquilo na década de 70, né? Que não tinha nada, era só o quadro e a professora escrevendo e você copiando e nada mais, né? Então, hoje a gente já tem um monte de recursos. Além do mais, os alunos têm internet, eles têm acesso a IA, ChatGPT, um montão de coisas. E hoje o professor ele tem que pensar na metodologia ativa de educação, ele tem que colocar as pessoas na aula invertida, tem que colocar os alunos para pesquisarem. Por que não? Entende? Tudo isso pode ser pesquisado, porque embora tenha, como eu digo, faltam pesquisas acadêmicas que desenvolvam essas metodologias com os alunos em sala de aula. Isso é importante. Mas também falta que os alunos pesquisem, porque já existe material de sobra, tem um montão de material.
Então, para um aluno que está começando, que está aprendendo, ele pode encontrar muito material em bibliotecas, internet, tem bibliografias que podem ser estudadas, tem um monte de publicações. Então, eu acredito que tem muita coisa que pode servir de subsídio para esses alunos desenvolverem nas suas pesquisas e depois, na sala de aula, trabalhar com os professores. Por que não? E quando a gente pensa em trabalhar, principalmente na área de artes, que é a minha área, né, a gente tem lá nos parâmetros, que hoje já não chama mais parâmetro, que é creio que é BNCC, vou confirmar isso, porque como eu não moro no Brasil, eu vejo, mas como eu não trabalho diretamente, então eu tenho que confirmar, mas tem base nacional curricular, tá lá. Ali você tem, por exemplo, performances da cultura afro-brasileira, por exemplo, performance da cultura indígena. Então, tudo isso já está programado para trabalhar com os alunos. Agora, a pergunta que eu já falei antes, a pergunta do milhão é de onde que vocês vão tirar isso, não é? Porque, como professores, se isso não está dentro da formação de vocês, porque eu sei, porque eu fui licenciada em 2003, são 20 anos, né, 21, na minha formação não tinha, eu já tinha essa pesquisa já de muito antes, mas não tinha uma coisa pronta, elaborada, empacotada para que você pudesse já sair dali com várias coisas na sua formação. Então hoje cabe ao professor que está na sala de aula se atualizar, tá? Então é isso, cabe ao professor se atualizar em tudo, cabe ao professor pesquisar, cabe ao professor colocar essas coisas, porque realmente isso vai ser útil para os alunos. Isso não é por acaso que está nas bases, né, curriculares. Ele está porque pertence a leis que já foram, que já existem há muito tempo, de 2003, de 2010, a coisa vai ampliando. E a nossa carência também vai ampliando na educação. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, então é isso que eu queria dizer, tá? Eu já estou com o vídeo, já creio que por hoje não tenho mais nada a acrescentar na questão da educação. Mas eu gostaria de frisar que fiquem com isso, que os alunos também podem pesquisar, que a metodologia de educação hoje é ativa, né? Que você pode fazer uma aula invertida, colocar os alunos para pesquisarem e depois você trabalhar com eles numa sala de aula. Trabalhar com o quê? Trabalhar com pintura, trabalhar com desenho, trabalhar com teatro, com dança. Com teatro, então, é fantástico. Porque todos esses elementos da oralidade, eles já em si, eles têm um aspecto muito teatral, porque tem danças, né? Tem mitos. Então, já com os próprios mitos, a gente já pode criar um espetáculo. Já existem os personagens, existem os problemas, existem os conflitos, existem as soluções e tudo mais. Então, assim, é muito mesmo a questão de colocar a criatividade, a pesquisa, e ao mesmo tempo se colocar em movimento e tendo consciência de que se o professor ou a professora não for buscar a sua atualização, isso nunca vai sair do papel. E querer dizer que não existe, olha, eu entendo que é difícil, mas já existe pesquisa, já existem uma série de coisas. Então é uma questão mesmo de se atualizar e de começar a desenvolver essas metodologias para trabalhar com os alunos em sala de aula. Porque já existe material até mesmo para eles pesquisarem. Mas a questão metodológica, isso ainda precisa ser elaborado e cabe aos professores fazerem isso, tá bom? Então, contem comigo. Semana que vem tem mais, eu vou falar mais ainda sobre educação, mas já vou começar a fazer as perguntas para vocês, porque eu quero saber o que vocês estão achando desses vídeos. E se vocês têm interesse em trabalhar com esses temas ou não. E se tem interesse, como vocês pensam em trabalhar, como vocês estão trabalhando com isso. Porque eu acredito que já tem gente trabalhando com esses elementos. Eu mesma já vi mestrado, já vi coisas assim de gente já trabalhando em sala de aula com esses elementos. No Rio de Janeiro, então, como algumas universidades ali fomentam muito, né? Tem muito mais interesse, talvez até do que em São Paulo, porque em São Paulo eu vejo que está muito mais incipiente. Eu vejo em São Paulo mais no doutorado. No Rio de Janeiro eu já vejo já a coisa mais assentada, que já está na formação de professores e está também
e que está também no mestrado. Então eu acho que eu morava em São Paulo, a gente tem que colocar as nossas pilhas aí e ligar esse negócio aí no 220, porque senão a gente vai ficar um pouco para trás. Não tem por que ficar para trás não, tá? Porque as bases são nacionais, o país todo tem que estar caminhando junto. Tá bom, queridos, queridas? Então, gente, olha, muito obrigada por hoje. Eu fico por aqui com a questão da educação e vou em seguida gravar o outro vídeo que é com relação ao que eu tenho para dizer hoje, que é da parte interdisciplinar. E quem tem interesse no assunto, eu convido a ver. Além do mais, esse vídeo, como sempre, vai ficar gravado no meu canal, tanto do Instagram como do YouTube. Eu peço também que siga o canal, que deixe o like, tá? Porque é importante, assim, que sigam, que façam comentários, que compartilhem, porque esse engajamento é o que vai trazer mais gente para poder discutir esses temas aí. E realmente é muito difícil, eu sei, mas as pessoas têm que compreender que alguém tem que dar um passo. Eu estou dando o meu passo, então vocês também têm que dar o de vocês, tá bom, queridos? Queridas, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!